A extensão das ameaças representadas pela perda da biodiversidade, degradação do solo e poluição gera danos irreparáveis para o mundo. E somente uma ação conjunta e participativa de diversos atores sociais tem chances de garantir a vida no nosso planeta. E é justamente para estimular as conexões entre essas diferentes frentes e mostrar que a preservação ambiental é sim um interesse nacional que estamos de volta. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo à segunda temporada do Conexões para Convergir, um podcast criado para debater temas relacionados ao meio ambiente, à segurança e à soberania. Aqui, a gente abre debates francos e plurais que consideram as divergências e procuram identificar as convergências no enfrentamento dos desafios impostos pelas mudanças climáticas. Eu sou a Gabriela Viana e estou muito feliz de estar de volta aqui com você. Este podcast é apresentado pelo Centro Soberania e Clima. Que a política ambiental brasileira, a política de clima, não será uma política setorial, será uma política transversal, onde ela estará presente nas políticas de energia, nas políticas de transporte, de mobilidade, na agricultura, na indústria, em todos os setores. Não vamos conseguir resolver o problema do clima, o problema da crise ambiental global, se não tiver uma ação transversal. A fala da atual ministra do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, Marina Silva, durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, joga luz sobre uma importante compreensão. A mudança climática é uma questão social e é preciso proteger o meio ambiente, mas também combater as desigualdades. Afinal, o desenvolvimento nacional depende do reconhecimento dessa relação simbiótica entre as questões socioambientais, a garantia da segurança humana, a superação das desigualdades e a necessidade da participação cidadã na construção diária da soberania do país. E uma das ferramentas para isso é a chamada educação climática. Nesse episódio de estreia da segunda temporada do Conexões para Convergir, a gente vai debater a importância de investir em educação climática nos diferentes níveis de formação, no que se pode ganhar com o letramento climático de outros grupos sociais, especialmente dentro do poder público. Participam dessa conversa comigo Júlia Kaufmann-Froeder, coordenadora de Educação Climática da The Climate Reality Project Brasil, uma organização global representada aqui no país pelo Centro Brasil no Clima. Júlia, seja muito bem-vinda ao Conexões para Convergir. Oi, Gabriela. Oi, pessoal. Obrigada por fazerem o convite. Bom estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. E também Rubens Duarte, que é professor adjunto do Programa de Pós-Graduação em Ciências Militares do Instituto Meira Matos, no âmbito da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército e pesquisador também do Observatório Interdisciplinar de Mudanças Climáticas. Rubens, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Gabriela. É mais uma vez um prazer voltar a contribuir com o Centro Soberania e Clima. Obrigado pelo convite. Júlio, eu queria começar o nosso debate com uma pergunta essencial para quem está ouvindo a gente. O que é, na sua visão, educação climática? Gabriela, eu vou então falar da nossa perspectiva aqui dentro do Climate, que atua muito com sociedade civil, né? Então, para nós, a educação climática é aquela educação que passa para qualquer pessoa de qualquer idade, em qualquer lugar que esteja, os conhecimentos científicos da crise climática, e que, a partir disso, permite que essa pessoa tome decisões, né? Decisões referentes à mitigação, à adaptação, às crises que estão junto, né? Do que se entende como a mudança climática. Então, no Climate, a gente acredita que a educação climática ela tem esse papel de formar cidadãos conscientes que vão poder atuar e fazer as suas escolhas e influenciar as suas redondezas através da educação específica que fala da mudança climática. Perfeito. E, bom, apesar das evidências de que o clima está mudando graças às atividades humanas, a maior parte da população mundial está à margem ainda desse debate e, ao mesmo tempo, também está sofrendo as consequências, em especial aquelas em maior situação de vulnerabilidade. O que tem sido feito na avaliação de vocês para superar a desigualdade no acesso à educação climática? Rubens, você pode começar, por favor? Para superar essa desigualdade ao acesso à informação,
o que tem sendo feito são campanhas, né, de informação, de conscientização, não só no âmbito acadêmico, não só nas escolas, mas também para as comunidades, valorização do conhecimento tradicional, né, de forma que a gente consiga transmitir a ideia de que o meio ambiente, né, as mudanças climáticas estão em todos os lugares e são responsabilidade de todos. E com isso, né, como a fala da ministra Marina, que vocês muito bem colocaram no início do podcast, mudanças climáticas têm uma característica que é transversal, é a transversalidade. Então, todos os assuntos estão, em certa medida, relacionados com mudanças climáticas. Então, difundir essa percepção que mudanças climáticas estão no nosso dia a dia é importantíssimo para aumentar esse acesso, né, à informação e essa conscientização, né, de que todos nós devemos fazer um pouco, né, somos um pouco responsáveis e devemos demandar políticas públicas efetivas para o combate das mudanças climáticas e seus efeitos. Como é que você avalia, Júlia, nesse ponto também, o que a gente tem feito para superar a desigualdade quando o assunto é educação climática? Como o Rubens bem colocou, é papel de todo mundo, mas é difícil também a gente chegar em determinadas camadas que sofrem muito mais do que outras. Tu sabe, Gabriela, que a gente no Climate tem acesso a uma pesquisa que foi feita aqui no Brasil em comparação com os Estados Unidos também, que é de percepção climática do cidadão brasileiro. O cidadão brasileiro, diferente do americano, ele não é negacionista, né? Ele acredita na mudança climática porque ele sofre com a mudança climática. Qualquer cidadão que tu parar no elevador, na rua, no ônibus, perguntar, tá notando que o clima tá mudando? Eu sei. Agora, por que isso está acontecendo? Eu ainda não sei. E sei muito menos ainda o que eu tenho que fazer em relação a isso, né? Então, eu acho que uma coisa muito interessante nesse debate de acesso ao conhecimento é entender também que existe já um conhecimento, por exemplo, nas periferias, né, e nas populações vulneráveis, das marés que estão mudando, das enchentes que estão ficando cada vez mais comuns, do calor que está ficando cada vez mais insuportável. E aí o que a gente tem feito no Climate Reality Project aqui no Brasil é conectando a parte científica da parte popular, né? Então, a gente tem feito, por exemplo, projetos, tem um especificamente que se chama Carta de Direitos Climáticos, que é um projeto que busca conversar com populações vulneráveis sobre o que já está rolando, né, de impacto da crise climática, e nesse processo dizer, olha, tá ficando pior a quantidade de mosquito, vamos conversar. Então, tá mais calor, o mosquito está mais resiliente, isso significa que tem mais mosquito que tem dengue. Olha, tá aqui a conexão entre o mosquito e a mudança climática, né? Então, eu acho que essa é uma tarefa complexa, porque cada pessoa acaba vendo a mudança climática através da sua perspectiva, mas uma das partes importantes da educação é traduzir a ciência da forma que essas pessoas estão entendendo, né? Então, eu acho que isso é colocar a educação climática em qualquer projeto que se vá fazer de clima, né? Ter esse entendimento inicial do que estamos falando aqui, do que a pessoa que sofre fala e do que a pessoa que chega com outro tipo de conhecimento também está oferecendo. Colocar tudo na mesa e fazer esse entendimento, né, comum para que consiga conectar os pontos, toda essa complexidade, né, que é a mudança climática. Então, é um processo de educação cidadã, né? Eu acho que a Júlia tocou num ponto muito interessante, que é a linguagem, né? Então, a gente percebe muitas instituições brasileiras de pesquisa, como inclusive o Centro Soberania e Clima, que estão tentando transformar um pouco a linguagem para ser uma linguagem mais dinâmica, mais acessível, né? Converse com mais pessoas. Então, a gente vê também muitos cientistas e grupos de pesquisa tentando furar essa bolha acadêmica para conversar mais com a sociedade. Eu faço parte de um grupo de pesquisa chamado LabMundo, e a gente tem um trabalho também de produzir muitos mapas gráficos que a gente consiga difundir com mais facilidade, com uma linguagem mais dinâmica, mais acessível, pelas redes sociais, pelo jornal, pelo WhatsApp, e com isso atingir mais pessoas também. Os movimentos em torno da questão climática vêm seguindo as orientações da política climática das Nações Unidas, mobilizando cada vez mais a juventude. Mas como muito bem pontuou a Tainá de Paula, que é a atual secretária do Meio Ambiente do Rio de Janeiro, aqui no nosso programa, no episódio 6 da primeira temporada, o letramento climático deve ser difundido e é dever de todo mundo, né? Independente da faixa etária e da área de atuação. Porque o foco da educação climática tem sido a juventude. E quais os benefícios de ter esse público engajado? Gabriela, eu acho que a gente está focando nos jovens porque os jovens estão nos pedindo muito isso. Essa é a nossa experiência lá no Climate Reality, né? A gente tem contato com juventude, temos vários líderes climáticos que são os nossos voluntários da nossa rede aqui no Brasil, que são jovens, e eles acabam buscando as organizações da sociedade civil porque eles não encontram dentro da escola
esse nível de educação climática que eles gostariam de ter. Então, o jeito de ter acesso a essa complexidade, a diplomacia, enfim, a outros mecanismos que são importantes deles aprenderem na sua jornada de educação climática, eles acabam fazendo isso nos movimentos sociais, né? Sejam eles Fridays for Future, várias outras organizações que trabalham com juventude. Então, eu vejo que estamos conversando muito com os jovens, porque os jovens estão pedindo, e é óbvio que também dentro dos movimentos diplomáticos existe uma abertura para que a juventude realmente participe dos processos de decisão. Então, com essas aberturas dessas oportunidades diplomáticas mesmo, também vem uma outra necessidade de formar essa juventude para que eles possam acessar esses espaços a partir de um nível um pouco mais evoluído no sentido de sabe o que está acontecendo, sabe que processos eles vão jogar, né? Quais são as temáticas que estão em jogo para cada país. Também tem esse outro lado da demanda mesmo dos mecanismos internacionais de incluírem jovem. Rubens, como é que você acha que a gente consegue aprimorar essa conversa entre jovens e outros grupos que são importantes? Olha, Gabriela, eu concordo muito com a Júlia quando ela fala que existe uma relação dialética entre a educação climática focar a juventude e a juventude demandar mais. Fica aquela questão do salgadinho, né? Então a gente foca mais o público jovem porque o jovem consome mais ou o público jovem consome mais porque a gente produz mais coisa para o público jovem. Então ter uma educação universal que agregue e conscientize todas as sociedades brasileiras é fundamental. Esse é o ponto de partida, é a base de uma política de educação climática que tem que ser nacional, né, e que se propõe eficiente e transformadora, como a gente precisa dela, né? Mas, além dessa parte, e de um modo complementar, é importante que públicos específicos tenham uma preparação mais aprofundada sobre o tema. E, nesse caso, pessoas que lidam diretamente ou indiretamente com a formulação e com a implementação de políticas públicas devem ser observadas com uma atenção especial, né? Então, para que a gente tenha uma política pública, climática e eficaz, pessoas de todos os nichos temáticos tem que ter uma consciência basilar sobre o tema. Então, tem que ter uma educação que todos consigam conversar na mesma linguagem, com as mesmas ideias e com o mesmo ponto de chegada. Pelo menos de uma forma de princípios, né, norteadores que consigam aproximar, fazer a gente convergir no sentido de buscar uma justiça climática no Brasil. É o que a gente fala aqui no Conexões, né? Não é trabalho de um ator só, são várias frentes que precisam trazer as suas áreas de atuação e que funcionem para todo mundo, né? De uma forma geral. A participação cidadã plural na formulação de políticas públicas é, portanto, fundamental para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, para a garantia do desenvolvimento nacional, para a erradicação da pobreza e da marginalização e para a redução das desigualdades sociais e regionais, além de promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Mas a gente sabe que colocar tudo isso em prática não é uma tarefa fácil. A boa notícia é que existem algumas iniciativas que podem contribuir para a construção de uma cidadania ambientalmente responsável, como o projeto das Assembleias Cidadãs pelo Clima. Quem vai contar para a gente como funciona esse trabalho desenvolvido pelo Delibera Brasil, uma organização que tem como compromisso contribuir para o fortalecimento e aprofundamento da democracia brasileira, é a Fernanda Império, que é cofundadora do Delibera Brasil. A Fernanda é a convidada aqui do nosso quadro, que dá voz às boas práticas nos campos da soberania e do clima em todo o território nacional. A gente vai ouvir um trechinho da fala dela. Rádio Soberania e Clima. A deliberação cidadã é uma metodologia que pressupõe a participação do cidadão comum através de uma metodologia de sorteio. Então, as pessoas são escolhidas aleatoriamente na população para participar. Ela pressupõe uma etapa informativa, onde as pessoas recebem uma informação balanceada sobre a temática que vai ser discutida, ouvindo diferentes pontos de vista, especialistas, partes interessadas, para formar uma opinião. Ela pressupõe decisões por consenso. No caso de Salvador, talvez seja o melhor exemplo, né, em relação ao tema do clima, porque a Assembleia foi baseada no próprio Plano Municipal de Mudanças Climáticas.
Então, a partir desse plano, a gente fez a Assembleia Cidadã com o seguinte objetivo: como priorizar as ações, né, a partir das ações que estão previstas no plano, como priorizar as ações para trazer para o orçamento municipal. A ideia, a partir dali, foi pegar um plano que era um plano amplo de mudanças climáticas, né? Às vezes em algumas coisas um pouco abstrato, né? Que era um pouco, enfim, indicativos de linha de onde ir, e trazer isso para a realidade das pessoas e para o orçamento municipal. Foi muito, muito bacana, porque a gente conseguiu, ao longo das sessões, né, trazendo um pouco uma metodologia de cenários, né, visão de futuro, num primeiro momento. Que futuro você vê para a cidade? Que seriam as prioridades em relação às mudanças climáticas, como visão de futuro, e depois trouxemos para o concreto por onde começar. E foi uma discussão muito bacana, um processo muito rico. Eu acho que foi um ótimo modelo para trazer esse debate para a sociedade. Eu achei muito interessante a fala da Fernanda porque ela mostra que o projeto trabalha com a convergência de pontos de vista. E aí eu queria entender de vocês qual a importância de iniciativas como essa para o desenvolvimento nacional sustentável. Gabriela, eu acho que isso é o mais importante que a gente tem, porque a crise climática, apesar de ser muito complexa e precisar de muitos atores, ela vai precisar de muita consciência cidadã e pressão, né, da sociedade civil para que a gente realmente consiga chegar no lugar que a gente precisa chegar, que é muito ambicioso, num espaço curtíssimo de tempo. Então, a gente realmente vai precisar que todo mundo faça o que tiver no seu alcance para fazer, e isso significa que a sociedade civil consiga ficar alerta, propositiva, próxima dos seus representantes, e óbvio que da iniciativa privada também, nesse sentido, né, de sugerir, fiscalizar, dizer se está dando certo, se não está dando certo. E nesse caso específico, muito legal que eles fazem isso dentro das suas próprias comunidades, porque dá para ver que a territorialização da mudança climática é onde ela consegue se tornar real para o cidadão. Rubens, qual é a sua análise desse tipo de iniciativa quando a gente fala de desenvolvimento nacional sustentável? Agora eu vou falar um pouquinho como Rubens cidadão e não como cientista político, e assumir que eu tenho um grande apego à república e à democracia. Eu sou um republicano e um democrata incorrigível. Então, eu acho que soluções passam por debate, passam por conversas, passam por todo mundo à mesa e vamos discutir o problema. Claro, vai ter algumas questões que alguns atores não vão ser interessados na solução, e sim em criar obstáculos. Isso gera necessidade de outras ações. Mas as sociedades, em geral, precisam sentar e discutir seus problemas. O princípio de trazer para o local, e aí já voltando um pouquinho para o meu lado de cientista político, de trazer para o local alguns debates de questões mais localizadas, mais específicas de cada região, é muito conhecida no princípio da subsidiariedade, que surgiu não na União Europeia, mas ficou muito conhecido na União Europeia, que está previsto, inclusive, nas instituições da União Europeia, e que pode ser aplicado aqui também, desde que não perca de vista que mudanças climáticas não é um problema local, e sim um problema global. E mais que isso, uma leitura histórica mostra que existem alguns atores que são mais responsáveis do que outros. Então, eu acho importantíssimo a gente ter debates locais e trazer as pessoas para microparticipações, porque somente assim, né? Se a gente depender somente da representação, a gente não se envolve. Então, a gente tem que ter uma participação direta, sim, mas a gente não pode perder de vista que esse problema é global e não é causado somente por indivíduos, mas existe um sistema, existem empresas, né, muito poderosas, jogos de poder muito interessantes que estão envolvidos nessa indústria das mudanças climáticas. E isso a gente não pode perder de vista nunca, porque é o grande vilão das mudanças climáticas. Eu acho que é muito do que vocês vêm falando aqui desde o início desse episódio, das necessidades de soluções locais, transversais, multissetoriais para todos esses desafios, né? E aí, Júlia, eu queria aproveitar esse gancho quando a gente fala de processo democrático mais participativo, para poder entender, na sua visão, qual a relação entre educação climática e educação política? A educação climática, quando ela promove maior participação cidadã em processos de formulação de políticas públicas relacionadas ao clima, ela fortalece também o processo democrático, como o Rubens pontuou?
Não há dúvidas, e eu acho que ela fortalece no nível local e no nível internacional também, porque no final das contas quem senta para negociar, né, lá na ONU, nas COPs, são os nossos presidentes, né, principalmente. Então, ainda são representantes públicos que acabam fazendo esses negócios internacionais e negociando localmente. Então, com certeza, né, sabendo a complexidade da crise, quem está envolvido, quem é mais responsável, quem é menos responsável, a gente sabe o que tem que pedir, né, como cidadão. E sabendo que tem que pedir, a gente sabe o que está sendo feito, o que não está sendo feito, e aí com isso ter essa esperança de que existe possibilidade de melhoria para a minha vida, para a vida dos meus bisnetos que ainda não nasceram, de que as ações que eu tomo hoje, a partir da minha consciência e do processo educativo que eu tenho, elas realmente têm essa perspectiva de trazer benefícios, de trazer um mundo melhor, né, e de fazer uma transformação assim para os nós terráqueos, né, que somos os ameaçados aí dentro dessa crise toda. Então eu acho que a educação climática nesse território, né, dentro das nossas casas, das nossas escolas, da nossa comunidade menor, ela também tem esse papel de nos dar esse... É literalmente isso, assim, eu faço aqui na minha casa, eu sei o que tem que fazer, eu aprendo o que tem que fazer no nível nacional, no nível internacional, então eu estou apta a pedir para fazer por isso, sem ser hipócrita ou sem ser qualquer coisa, né? Eu acredito tanto que eu faço e por isso eu posso ter uma mensagem mais complexa, né? E aí, através do sistema democrático, é o melhor jeito de fazer isso, com certeza. E quando a gente ainda fala de Brasil, esse movimento político que é gerado em prol da sustentabilidade e da preservação ambiental, ele vai crescendo de importância ao passo que ele vai sendo discutido, né? Pensando especificamente no Estado brasileiro, de que forma que o letramento climático de servidores, militares, diplomatas, políticos e etc., pode contribuir para o tratamento transversal da questão climática nas políticas públicas? E no que isso impacta, na visão de vocês, o desenvolvimento nacional? Olha, eu acho que é absolutamente importante você ter um letramento climático, uma conscientização climática para os tomadores de decisão e para a sociedade. A gente está falando sobre a importância do diálogo para formular políticas públicas, e para você ter um diálogo de qualidade, você precisa ter duas coisas: canais, ou seja, instituições que são formais, que são seguras e são estáveis. Muitas delas a gente ainda precisa criar, porque não existem. E nós precisamos ter uma qualidade de diálogo, porque não adianta nada você ter canais, ter instituições, se você preenche esses canais, essas instituições, com algo que é vazio ou pobre. Então, o letramento climático, a educação climática, funciona muito para contribuir para o diálogo, que vai ser a base de uma orquestração das políticas públicas. Ou seja, quando as instituições se aproximarem, começarem a falar a mesma linguagem, mesmo denominador comum, buscando os mesmos objetivos, esse fluxo de comunicação vai melhorar e vai entrar num ciclo virtuoso que políticas públicas mais eficazes se tornarão realidade. Espero que em um futuro próximo. Então, além da questão de melhorar a qualidade, a gente também tem que entender e saber demandar esses canais formais, essa formalização de canais de diálogo. Então, a gente vê muito pouco hoje em dia, a gente vê muita produção de conhecimento, a gente vê muitas iniciativas locais maravilhosas, né, que não se comunicam entre si, entre as regiões, e têm dificuldade de acessar o governo. Isso é um problemaço. E dentro do governo a gente tem instituições que não conseguem falar a mesma língua e remam muitas vezes para lados diferentes. Sem uma orquestração de todas as políticas públicas, de todos esses esforços, a gente acaba não saindo do lugar. E, Júlia, como é que você acredita que impacta no desenvolvimento ambiental esse letramento? Quem, de fato, pode tomar atitudes mais concretas na resolução de problema? Gabriela, eu vejo que a partir desse momento que está todo mundo sabendo qual é o problema comum de todo mundo, a gente consegue ir para o próximo passo, que é buscar uma solução que faça sentido para o nosso contexto, né? Porque também tem essa questão da crise climática e da solução da crise climática, que a solução ela é distinta para vários países, né? Então é muito doido, porque não adianta eu estudar tudo que os Estados Unidos podem fazer para resolver a crise climática, porque no Brasil é totalmente diferente, né? Mas desde que a gente saiba, por exemplo, que a gente tem que reduzir as emissões em 50% até 2030, e isso é um denominador comum, porque senão vai ficar muito ruim para a agricultura, para o desmatamento, para as populações, para as cidades,
a gente consegue começar a olhar as soluções e os possíveis planos que fazem sentido para o nosso país, para os nossos estados e para as cidades, a partir desse entendimento, né? E daí tu não precisa voltar para trás de, não, mas espera aí, mas eu tenho dúvida, será que essa solução vai realmente ser uma solução viável que vai nos ajudar ao problema? Então vamos ver de novo o problema. O problema ele já está determinado quando essas conversas acontecem, né? E aí não precisa voltar, não precisa ver quais são as métricas, quais são os números, porque isso a ciência já tem, né? É só a gente entrar num acordo em quais desses números a gente está olhando. É bem como vocês dois trouxeram, né? O problema a gente já sabe, a solução também. O que a gente precisa, na verdade, é começar, de fato, a colocar em prática antes que fique mais tarde do que já está. Rubens, a defesa, como você vem falando aqui ao longo do episódio, também tem o seu papel em assimilar a educação climática dentro da formação militar, na doutrina das forças e na formulação dos documentos de defesa. E você foi a pessoa que ofertou pela primeira vez em 2022 uma disciplina sobre mudanças climáticas, segurança e defesa na ECM. Como tem sido a recepção dessa disciplina e qual a importância dela num programa de pós-graduação em ciências militares? Conta um pouquinho para a gente dessa experiência, por favor. Muito obrigado pela pergunta, que além de muito interessante, né, é um tema que eu gosto, também permite eu fazer um pouquinho de propaganda sobre o meu trabalho. Ano passado, foi a primeira vez que a gente ofertou no programa de pós-graduação em ciências militares uma disciplina que de fato olha para mudanças climáticas e defesa e segurança internacional. É uma iniciativa sem precedente no Exército Brasileiro. E aí eu vou citar um trabalho de um orientando meu, chamado Juvencio Lobo, que nesse momento está pesquisando sobre o ensino das mudanças climáticas no Exército Brasileiro. Então ele está fazendo um trabalho muito interessante, que ele vai da AMAN ao generalato, até o CPX, ele vai, disciplina por disciplina, vendo quais desses momentos o oficial brasileiro do Exército Brasileiro estuda sobre mudanças climáticas. Então, o resultado preliminar, já está avançado, mas ainda é preliminar, é que o militar brasileiro, o oficial do Exército Brasileiro, não estuda mudanças climáticas. Ele estuda muita coisa, sim, relacionada ao meio ambiente. Então, como que vai descartar resíduos, como cuidar de vazamentos, como proteger a fauna e a flora dentro das áreas da organização militar. Né? E, claro, isso tudo é muito importante para as mudanças climáticas, né? Está correlacionado. Mas mudança climática não é só isso, né? O meio ambiente acaba aparecendo no ensino militar muitas vezes como um patrimônio a ser cuidado, né? Então, uma visão ainda preservacionista que entra em contradição com a ideia do desenvolvimento sustentável, que está presente nos próprios documentos oficiais de defesa e é historicamente defendida pela política externa brasileira, a ideia de um desenvolvimento sustentável. Então, ao ofertar essa disciplina na ECM, a recepção foi cautelosa, mas foi bem vista. Então, existe uma boa vontade por parte não só do programa, o programa de pós-graduação apoiou totalmente a iniciativa. Em instâncias maiores dentro do Exército, houve um apoio, com uma certa cautela, mas houve apoio porque há um entendimento de que mudanças climáticas são assuntos que devem ser estudados. Ainda não se sabe quais mudanças climáticas, como estudar, como aplicar, como fazer. Isso não fazem ideia, mas agora existe uma boa vontade de começar. E aí eu volto a uma palavra da Júlia. Que bom que a gente tem uma boa vontade para começar, mas será que vai dar tempo? Né? Na velocidade que a gente está, não vai dar tempo. Se a gente vê os programas que incentivam e fomentam a pesquisa, a gente já coloca na CAP, CNPq, FAPERJ, mudanças climáticas como prioridade. Mas se a gente olha para as pesquisas relacionadas à defesa, por exemplo, o Proestratégia, o Prodefesa e outros programas de fomento, a gente não coloca mudanças climáticas no mesmo patamar, por exemplo, de defesa cibernética, da área nuclear. E aí, claro que não vai ter, quando não tem incentivo, também não tem a mesma velocidade. E aí a gente precisa dar um pouco mais de prioridade, um pouco mais de atenção, porque a gente está falando de uma emergência. Né? A emergência climática está aí, não tem como negar, e os resultados vão vir, a gente querendo ou não. Mas só para complementar, para eu não dizer que fiquei somente batendo no ensino militar, se a gente pega os currículos das faculdades, dos cursos que são mais próximos à defesa no Brasil, a gente vê que os currículos de relações internacionais, estudos estratégicos, defesa e gestão também acabam sendo deficientes em mudanças climáticas. Praticamente nenhum curso civil tem em sua grade curricular matérias obrigatórias de mudanças climáticas.
Existe, sim, uma disciplina de mudanças climáticas, muitas vezes dependendo se o departamento tem um professor ou uma professora que é afeito a esse tema e oferece uma eletiva. Mas agora, dentro da grade curricular, como uma disciplina obrigatória, não tem. Então, tanto do lado dos militares, quanto do lado dos civis, né, as pessoas que vão trabalhar na formulação da política de defesa, na inserção internacional brasileira, não estão vindo de suas graduações, da sua educação formal, preparadas para mudanças climáticas. E isso é um problemaço. E, Júlia, você acha que isso é necessário para que o Brasil continue garantindo o seu desenvolvimento nacional, como o Rubens tem colocado muito bem aqui para a gente? Gabriela, aqui eu falo como cidadã, tá? Porque como expert eu não sei nada de como funciona a defesa, estou aprendendo muito aqui com o Rubens. Mas o que eu queria dizer que é muito interessante, Rubens, te ouvir, é que esse diagnóstico de não existem cadeiras e formação nem para os civis, nem para o pessoal do Exército, ele é o mesmo diagnóstico que a gente tem na educação básica, né? Olhando a BNCC, se a gente for olhar a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular do ensino brasileiro, ela fala pouquíssimas vezes sobre clima, mas muito mais nos aspectos científicos meteorológicos. Então, a galera aprende que clima é uma coisa que muda, mas não aprende que clima é uma coisa que muda a nossa vida, e muito menos que é uma coisa que a gente pode resolver. E aí eu fico muito, enfim, triste, porque é o mesmo diagnóstico. Aí as escolas fazem o quê? Fazem coleta seletiva, fazem uma horta comunitária, fazem uma limpeza de praia, se vive numa praia e deu, e para por aí, sabe? Mas não aprende a maior complexidade, que é isso que a juventude está indo buscar fora da escola, né? Porque nos nossos currículos não tem. Então, é um grande diagnóstico de que em pouquíssimas instâncias da educação formal e brasileira, a gente está conseguindo falar com isso sobre a mudança climática na sua complexidade, né? E eu acho que daí enquanto isso não acontece, tem um grande serviço que a sociedade civil pode fazer, que é pedir por isso, né? Então, um dos nossos projetos no Climate Reality é fazer projetos de leis pedindo educação climática, municipais, estaduais, e a gente vai buscar isso também na BNCC a nível federal, porque é urgente que essa complexidade ela esteja nos currículos da educação básica, da educação superior, da educação não formal, porque a gente está cada vez mais ficando mais refém, né, desse não entendimento da crise climática. Eu recebo esses comentários que a Júlia fez com pouca surpresa, né, mas assustado ainda assim. Porque o diagnóstico que ela fez é o mesmo que eu faço, e é muito preocupante a gente ver que as pessoas estão sendo formadas ao longo da sua educação formal sem esse conhecimento. E os profissionais que são formados e vão formar as gerações futuras vão ter que passar esse conhecimento também sem essa base, né? Então, se a gente não tiver políticas públicas que quebrem esse ciclo, né, induzam uma preparação maior sobre mudanças climáticas, a gente não consegue avançar. E aí me preocupa muito o que a Júlia falou, de que como a juventude não está recebendo essa informação pela educação formal, eles estão buscando outros meios. E aí esse mundo do TikTok, do Instagram, que eu não posso falar mal porque eu entrei nele, né? Então também produzo conteúdo, também tento fazer assim como o Centro Soberania e Clima, que também tem Facebook, também tem Instagram, a gente procura romper essa bolha e a gente sabe que tem muito conteúdo de qualidade nas redes sociais, muito embora seja dificílimo passar uma informação em 1 minuto, em 90 segundos, fica superficial. Mas também encontra muita informação de qualidade horrível. E aí é um prato cheio para desinformação, é um prato cheio para desincentivar a preocupação com o clima. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É mais fácil você receber essa educação de forma formal, de forma com qualidade, do que de outros modos, como, por exemplo, nas redes sociais. Eu acho que com a fala de vocês dois, a gente consegue chegar ao fim desse episódio com uma conclusão muito clara para quem está ouvindo a gente até aqui, que é peça por educação, vá atrás dessa educação, busque por informações de qualidade, use as ferramentas que a gente tem à disposição para estimular debate entre as suas famílias, entre os seus vizinhos, os seus amigos e também procurar informações com veículos que são, de fato,
confiáveis. Tem muita gente produzindo conteúdo por aí, conteúdo realmente importante, relevante, mas é também muito importante a gente saber filtrar todas as informações que a gente recebe. E isso a gente faz buscando por veículos, por produtores de conteúdo que são realmente muito confiáveis. Essas discussões são muito importantes para que a gente consiga sair da horta da escola apenas e conseguir estimular conversas, estimular discussões cada vez mais profundas, cada vez mais relevantes sobre esse tema. Júlia Kahn-Froeder, coordenadora de educação climática da The Climate Reality Project Brasil, uma organização global representada aqui no país pelo Centro Brasil no Clima. Júlia, é um prazer enorme te receber aqui. Obrigada, Gabriela. Obrigada, Rubens. Foi ótimo mesmo, bom de estar com a cabeça aberta, que a gente sempre aprende coisas, né? Então, a educação climática também é um processo para a vida inteira. Não se engane aí, se você fizer um curso, vai atrás do próximo, porque tem muita coisa e converse com pessoas interessantes aqui, que nem esse povo do podcast. Tem muita coisa para aprender. Obrigada pelo convite. Rubens Duarte, professor adjunto do Programa de Pós-Graduação em Ciências Militares do Instituto Meira Matos, no âmbito da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército e também pesquisador do Observatório Interdisciplinar de Mudanças Climáticas. Rubens, um prazer enorme te receber. Muito obrigada pela sua contribuição aqui. Eu que agradeço o convite, agradeço pelas palavras da Júlia, que eu aprendi também muito. Né? Sempre bom estar aqui, porque além de aprender, vocês convergem, eles criam redes, apresentam novas pessoas. Então, obrigado, Júlia, pelo conhecimento passado e obrigado, Gabriela, pelo convite. Foi um prazer mais uma vez contribuir para o Centro de Soberania e Clima e espero ser convidado mais vezes e até a próxima. Com certeza, portas abertas aqui para vocês dois. Sempre que quiserem voltar, estamos dispostos a ouvir, viu? Bom, e fica por aqui o primeiro episódio dessa nova temporada do podcast. Muito obrigada a você que está nos acompanhando nessa jornada que está só começando, mais uma temporada no ar. O Conexões para Convergir está disponível no Spotify, Google Podcast e YouTube. Vale a pena seguir a gente no Spotify e se inscrever no Google Podcasts ou no YouTube, porque assim você recebe uma notificação logo que chegar um novo episódio. E se você gostou desse episódio, compartilhe o link dele com quem você sabe que também vai gostar de acompanhar essa conversa. E é claro, você também pode escrever pra gente no podcast @soberaniaclima.org.br. Pode mandar dica, sugestão, elogio, críticas, qualquer coisa, qualquer dúvida, para continuar essa conversa que a gente começou aqui no episódio, mas como a Júlia muito bem pontuou, tem muita coisa ainda para ser dita. Esse podcast é uma realização do Centro Soberania e Clima com o apoio do National Endowment for Democracy. A produção é da Rádio 2, com a coordenação executiva da Fabiana Altran. Produção executiva, roteiro e edição são de Patrícia Esperandio. A sonoplastia de Isaac França. E a identidade sonora é de Isaías Alves, da Pulsar Records. Pesquisa e checagem técnica de Mariana Nascimento Plum, Mila Campbell e Bruna Ferreira. Na equipe de comunicação temos Ricardo Gandur, Luciana Constantino e Valéria Morim. E eu sou a Gabriela Viana, aguardo a sua mensagem no podcast @soberaniaclima.org.br. Te espero na próxima semana. Até lá!